piano selvagem que nos gela o coração e nos traz a imagem daquele inverno, daquele inferno. Há sempre a lembrança de um olhar a sangrar, e um soldado perdido em terras do ultramar, por obrigação, aquela missão, combater a selva sem saber porquê e sentir o inferno de matar alguém. E quem regressou guarda a sensação que lutou numa guerra sem razão, sem razão. Sempre a palavra na céu. Eu, José Lopes Isaías, fiz uma comissão em Angola de 1967 a 1969, como fuzileiro especial. Portanto, a partir de Lisboa, no dia 12 de junho de 1967, cheguei a 21 a Luanda, 21 de junho de 1967 também. E fiz a comissão, a comissão como fuzileiro especial no leste de Angola, onde houve vários episódios, e eu vou contar aqui uns 3 ou 4 episódios que se passaram comigo. Portanto, o primeiro deles, nós estávamos num posto isolado e fui destacado por outro posto ainda mais isolado ainda, mas não foi a unidade completa, fomos só uns 14 ou 15 indivíduos, que era para escutar uma barca que estava a atravessar o Rio Zambézio. E mas nós vivíamos numas casas velhas, junto a um quartel do Exército, onde estava uma companhia do Exército. Nós estivemos lá 15 dias, e entretanto, no fim de lá, um dia ou dois, o comandante do Exército pedia-nos, se nós quiséssemos ir buscar 25 soldados que acabavam a comissão, estavam num posto isolados, muito próximo da Zâmbia. E esse percurso ficava a uma distância de 40 e tal quilómetros. Mas o posto ficava a 1 quilómetro do rio. Mas nós dali até lá era 40 e tal quilómetros. E nós começámos a ver, estávamos um bocado descontentes com a situação, e começámos a ver assim um bocado, e vimos o perigo que era e recusámos ir lá. Mas, entretanto, o comandante do Exército vem a segunda vez, pede ao nosso comandante se nós quiséssemos fazer o favor de lá buscá-los. Nós começamos a rua de consciência. Realmente os homens estavam a acabar a comissão, eles quis ir embora e eles estavam isolados de tal maneira que já não podiam ir para lá nenhum. Dissemos que sim, mas pedimos condições. Pedimos ração de combate para a gente depois, que era para comer durante o dia, e pedimos a aviação para ir connosco, que eram os Fiat, que foram então 2 Fiat a acompanhar-nos
acompanhar pela viagem fora. A gente lá chegámos, e quando lá chegámos, quando vem uns 3 ou 4 indivíduos do exército, daqueles que lá estavam, informámos para que nós ninguém saísse da picada, porque a picada estava armadilhada. E estava armadilhada e o indivíduo que fez aquelas armadilhas tinha falecido em combate. E ninguém sabia onde estavam essas armadilhas. E então, agora nós, a única coisa, ficámos 3 ou 4 indivíduos, aguardou os outros foram lá ao posto do exército e ficava aí uns 1000 metros de lá. Nós vamos lá. E nós então demos ordem para aqueles que viessem connosco, para preparar os arroz deles. Nós, no fim de 2 horas, íamos embora. E os outros, coitados, os outros 25, ficaram lá. E então, desses que vieram embora connosco, que ainda hoje, até fico movido a contar este episódio, há um deles que põe-se de joelhos a chorar aos meus pés, dizendo que nós tínhamos sido Deus para eles. Quando nós viemos embora, nós estamos já quando já viemos embora, e o comandante pede que voltem os Fiat, a aviação, nós queríamos regressar à viagem para vir para cima. E então a resposta que nós recebemos dos Fiat que não podiam ser, não podiam vir, nós tínhamos que lá ficar no dia seguinte. Ora, nós para ficarmos lá no dia seguinte era demais, porque quanto é que não podíamos ser? Então nós optámos e viemos embora. Mas há uma das coisas que acontece, quando o comandante pede a aviação, mas disseram que não, o comandante começou logo aos gritos, pede a aviação através de rádio. Começou a gritos e começou a tratá-los mal, começou a dizer pachovadas, começou a dizer aquilo que não devia dizer. E eu ainda voltei para esse comandante para não dizer essas palavras, porque ele podia ser preso. Ele disse que preso não era, e se fosse preso ia com honra, pelo menos estava a defender uma coisa que ele tinha direito. E depois nós arcámos por aí cima, então nós, os soldados que viemos, trazíamos 3 soldados cada bote. Era 2 fuzileiros e 3 soldados cada bote, mas todos em arma e em punho por aí cima. Chegámos ao posto, mais ou menos quase à boca da noite, estavam eles para começar a jantar. E nós chegámos lá, também exigimos que nos dessem também o jantar, porque era ração de combate. É uma comida enlatada, é uma comida muito fraquinha, aquilo é só para passar, é só para... Então pedimos ao comandante para que fizesse a refeição. E o comandante mas foi do exército. Esse dia-nos logo que não. Mas nós fizemos uma pressão de tal maneira até que ele resolveu-se a dar-nos a refeição. E os outros soldados, a outra companhia, batia com as mãos na cabeça, bem que nós, tão poucos homens, faziam um espalhafato tão grande. Agora outra. Sacar uma aldeia. Portanto, nós lá, a nossa missão praticamente, fazíamos muita psico. Como fazíamos psico, o que ela era. O nosso interesse era juntar todas as pessoas, todas as aldeias que estavam espalhadas pelas matas, a juntar tudo ali, junto ao nosso posto, ao posto onde nós estávamos, estava a 3 ou 4 km, e juntar tudo ali, toda essa população. Então, e esta missão, o que é que foi? Nós saímos do posto onde estava, do Luguabu, fomos umas caminhonetes à boca da noite. Mas a nossa missão era chegar lá, chegar à aldeia ao romper da manhã, quando se começasse a fazer de dia. Era a missão chegar a essa hora lá. E assim foi nós, 4 ou 5 km antes de chegar à aldeia, nós sabíamos mais aquilo na que era, ficaram as caminhonetes, deixámos para trás e fomos a pé até lá. Quando foi ao romper a hora, nós fizemos um cerco à aldeia. Metade para um lado e outra metade para o outro, e mandámos uma porção de tiros ao ar, tudo para o ar, porque a nossa missão não era matar ninguém. E quando mandámos aqueles tiros para o ar, aquela gente estava tudo na cama, tudo se levantou. Tudo se levantou, com as mãos no ar. Mas quem é que lá havia? Havia lá mulheres, crianças e velhotes. Homens válidos não havia ninguém. Então nós quando reunimos ali o pessoal, e depois ainda vou a contar. E quando nós fizemos o tiroteio, há 2 pessoas que iam para fugir. Nós, o que é que fizemos? Abatemos as 2 pessoas. Quando elas iam para fugir, nós gritávamos para que ninguém fugisse, essas 2 pessoas iam para fugir. Nós abatemos as pessoas. Abatemos as pessoas, depois reunimos tudo ali, toda a aldeia, tudo ali para nós. Quando reunimos, contávamos a história. Bem, vocês vão para de nós, vocês vão para um sítio que vocês já têm casas, já têm hortas, têm tudo aquilo que vocês querem. Alguém já fez casas para que vocês façam casas para outros.
Pronto, ninguém vos faz mal, vocês preparam as vossas coisas todas, nós temos aqui o tempo que for necessário para vocês preparar a vossa mobília toda. E temos ali transportes para levar a vossa mobília. Então, mas a primeira coisa, vocês vão, há 2 pessoas falecidas, vocês vão enterrar as pessoas. Façam lá as vossas cerimónias, como vocês queiram, mas vão enterrar as pessoas. E no fim de estar aí, vão-te embora. Mais tarde chegaram as caminhonetes junto ao Autódromo de Estrada, que eram umas 7 ou 8 caminhonetes, para levar os apoios que eles eram à volta de 40 e tal pessoas, 40 e tal pretos. Então as caminhonetes levaram tudo. Havia um fuzileiro ou 2, cada caminhonete, para que ninguém fugisse, que é daquelas caminhonetes de cargas, para que ninguém assiste das caminhonetes para lá. Chegámos ao posto, chegámos lá ao nosso posto, já havia casas para eles, nós chegámos lá, apresentámos as casas quando eles iam, que as casas, estou a falar em casas, mas não é casas, davam numa aquilo era quimbos. Quimbos são umas casas feitas de palha. E então, há uma coisa que eu deixei atrás, porque é que na aldeia onde eles viviam, porque é que não havia lá homens válidos? Porque a UNITA, que era o outro grupo do inimigo, que era inimigo nosso, sacava toda a gente válida, levava-os com eles. Como levava com eles por vezes, estavam mais interessados em ir connosco do que ficar com eles, porque eles eram obrigados a ir com eles. Senão, se eles negassem ir com eles eram mortos, eles matavam-nos. E é por isso que aqueles por vezes, pronto, que antes prefiam a nossa presença do que a presença deles. E depois, além disso, portanto, nós fazíamos várias operações, várias patrulhas, sempre nós encontramos pretos dispersos por lá por fora. Nós nunca fizemos mal a nenhum deles, até pelo contrário, tratámos bem, até lhe dávamos dinheiro. Para quê? Para que eles um dia, que eles fossem contar às outras pessoas, que os fuzileiros passaram por aqui e que nos deram dinheiro. Mas não, que não os tratávamos mal. Portanto, era realmente um tipo de psico que nós fazíamos. Sempre a palavra nação. Ora, o meu nome é José Lopes Martins, nascido a 31 de 1 de 44, assentei praça em setembro de 1963 como voluntário na base aérea número 3, onde fiz a recruta, tirei o curso de polícia aérea. Depois de tudo isto fui mobilizado para a província de Moçambique, mais concretamente para a cidade de Lourenço Marques. Ao fim de estar 15 dias em Lourenço Marques, fui frequentar um curso de comandos na vila da Namaacha, uma vila muito linda, um curso muito difícil para quem conhece, pessoas que sabem o que é os comandos. Foram 6 meses a frequentar este curso, apenas com meio-dia de descanso, que foi o meio-dia de domingo de Páscoa. Depois do curso, voltei à minha unidade. Nesse curso havia 4 representantes da Força Aérea, não estava incluído, 4 paraquedistas e 4 fuzileiros. Todos estes, depois de terminar o curso, voltaram à sua unidade. Como tal, não fui aproveitado como comando, porque tirei um curso intensivo, em especial em técnica de combate, e ainda bem que não fui aproveitado, tinha ido para a guerra, e assim estive na cidade de Lourenço Marques. Como militar não posso dizer que vi matar ou que matei, porque tive a felicidade de estar numa cidade. Houve muitos colegas meus que foram para o norte e esses tiveram grandes problemas. Eu, felizmente, estive na cidade, correu uma vida bem, estive lá 30 meses e gostei de estar no ultramar e ainda hoje gostava de voltar à cidade de Lourenço Marques, ver os sítios onde estive. Mas isso não é possível, caro, e a idade também, possivelmente já nesta idade já não vou conseguir arranjar dinheiro para ir a Moçambique. O curso de comandos foi um curso muito difícil, em especial em técnica de combate. Nós tivemos muitas, e este curso foi todo feito com bala real, com situações reais, não foi a brincar, foi muito, muito difícil. E por aquilo que eu conheço, nas Forças Armadas, há apenas 12 militares que tiraram 2 cursos. O primeiro que eu tirei foi o curso de PA, na Força Aérea, que o símbolo é esta boina. Depois, tirei o célebre curso dos comandos, que o símbolo é esta boina, que foi-me entregue numa cerimónia, e foi-me colocado o brevet por um senhor, talvez muita gente se lembre, que na altura foi uma reportagem da Rádio Clube de Moçambique,
um senhor que ainda relatou muitos jogos de futebol em Portugal, o senhor Amadeu Zé de Freitas. Foi ele que me pôs o brevet no meu fardamento. O brevet não, um crachá. Os que estavam no norte tinham que defender o quartel e vários ataques e tinham que fazer outras missões noutras zonas. Nós em Lourenço Marques, eu fui mais patrulha de rua, fizemos policiamento, fizemos com polícias do exército, com fuzileiros, que eu também nunca gostava de ir para a rua, porque eu também era... Quando andava na rua nunca punha a boina na cabeça, e não ia obrigar os outros que lá andavam a pô-la. Ora, se eu era também descontraído, nunca tive... Íamos no jipe, cumprimos o horário, voltávamos sem nenhuma atuação, pelo menos quando eu ia. Era assim. Eu tinha, como eu disse há bocado, era um pouco descontraído. Quando estava de cabo da guarda no quartel, era um desastre. Cheguei ao recolher, cheguei a não ter ninguém para... Iam todos embora. Fulano está de cabo da guarda, então vamos embora. Não é preciso. E os pretos, coitaditos, esses, quando eu estava de cabo da guarda, chegavam, não tinham dispensa de recolher, podiam sair. Chegavam ao pé de mim, não sou cabo, está a pedir para ir dormir com uma mulher. Está bem, vai lá. Mas de manhã apresentas-te, que é para eu ver tu que chegaste. Ora, pedi um, vinham logo todos atrás, ia tudo a dormir fora com as mulheres. De manhã, mas nunca faltaram. De manhã estava lá sempre, tinha que dar baixa e apresentar a dispensa. Se eles não viessem, dizia que ele não veio, mas correu tudo bem e tive sorte neste aspecto. No curso dos comandos foi difícil, porque quem me conhece e malta que tirou o curso dos comandos e foram militares ao verem isto, sabem que é um curso altamente, ainda hoje existem os comandos, porque de facto isto é só gente muito nova e que não sabe bem o que anda a fazer, consegue fazer este curso. Porque tivemos ir para uma técnica de instrução de sobrevivência, deixarem-nos, eram equipes de 4, abandonarmos sem comida, apenas com um mapa, com uma carta, para a gente se orientar. E o curso dos comandos foi em Moçambique, cá era de fácil, porque a gente às vezes podia ter muita sede e víamos água em qualquer lado. Lá não tínhamos, foi muito difícil. E isto foi muito difícil, mas achei que gostei e tenho estas gravações na minha memória, por isso foi um tempo bom. Felizmente acabei com aproveitamento e fui louvado por isso, tenho um louvor na minha caderneta, posso mostrar, posso até ler o que lá está, podem ver, diz assim: louvado pelo comandante do Aeródromo Base número 8, por proposta do comandante da Companhia de Caçadores Especiais número 313, pela sua atuação durante o tempo que esteve adido àquela companhia, frequentando o curso de comandos, soldado disciplinado, correto, sempre interessado pela instrução, procurando dar o máximo rendimento, mostrando um elemento muito útil, cuja ação muito prestigiou a sua unidade. Ordem de Serviço número 166 do AB8, de 17/7/64, condecorado com a medalha comemorativa das expedições das Forças Armadas Portuguesas à província ultramarina de Moçambique, Ordem de Serviço número 207, de 5/5/66 do AB8. Portanto, nem todos têm o orgulho de ter uma condecoração. Fui feliz porque, de facto, também era um pouco abandalhado, mas consegui, mas cumpri sempre aquilo para que fui instruído e esta foi sempre a norma por que me regi e tive orgulho em servir as Forças Armadas e em ter feito estes dois cursos, em especial o curso dos comandos, mas a minha tropa foi a PA e a Força Aérea. Temos durante todos os anos vários encontros, revemos malta que a gente, alguns já não via há muitos anos e outros vemos-nos quase todos os anos. E é uma festa, é um convívio bonito, porque foram anos da nossa juventude. Malta com 20 anos, são coisas que nunca esquecem. Embora estivéssemos longe da família, as saudades, mas a gente também não andava assim bem no juízo e aquilo funcionava. Foi um tempo bom, foi uma juventude boa. Há
várias peripécias, mas isto, peripécias de instrução, não contam. Contam é que elas foram passadas, pelo menos na minha opinião, em combate e outras guerras. Haverá outros camaradas meus que irão falar mais sobre isso, que eu de experiência dessa não tenho. Felizmente não matei, nem vi matar, não tenho esse peso na consciência, nem tenho essas imagens que podem traumatizar. A mim não. Foi só o tempo, a ausência e estar longe da família. Portanto, eu fui um privilegiado neste caso. Muitos não podem dizer isso. E há muita gente que diz que muitos estão lá a passar férias. Não, todos tiveram os seus problemas, uns mais que outros, e para alguns foi muito traumatizante esta situação. Sempre a palavra nação. Eu quero me apresentar, sou Aurélio Sobreira, nasci em 1943, no dia 24 de julho. Fui à inspeção em 63 e fui incorporado no Exército em maio de 65, nas Caldas da Rainha, no chamado, na altura, era o R5. Ali tive 3 meses a tirar a recruta, uma recruta bastante dura. Depois de acabar a recruta, fui colocado na Escola Prática do Serviço Material, e quando fui a ver onde era colocado, fui comigo o António Ruivo, filho aqui do Sr. José Ruivo, que era chefe de distrito da CP. Ele foi para o atirador, começou a chorar, e eu fui para a Escola Prática do Serviço Material em Sacavém, que nem sabia bem o que era aquilo. Acabei por ser mobilizado em 1966, quando assentei praça, em maio de 65. Embarcámos no Vera Cruz. Os meus pais, não comuniquei aos meus pais o dia da partida, mas tinha lá amigos. E por descuido bebi e fica na terra. A despedir-me deles, quando eu vejo que aquele estrado estava a ser levantado, comecei a abrir os braços, que ainda estava em terra, e então aquilo arriou aí 1 metro, já tinha subido aí 1 metro, arriou e ela para lá fui. Só soubemos que íamos para Casombo, depois de estarmos no Vera Cruz, e então todos procurámos ver onde é que ficava, apareceram mapas, e pá, aquilo onde fica Casombo, e pá, tão longe dava. Dali fomos para o Grafanil. Eu já tinha tirado as especialidades todas, e no Grafanil, um dia um oficial chama, dá-me o nome de um cabo, e era eu, Furriel, um cabo e um soldado. Olhava destes três homens, e às tantas horas esteja aqui à porta deste pavilhão. Entrei um pavilhão, como a chegar aqui na zona industrial, aqui dentro da roda, e quando eu entro, quando olho o meu espanto, eu vejo tanta urna, eu disse, epá, o que é que se passa aqui? E ele entrega-nos lá um civil, quem lá trabalhava eram todos civis. Então, naquele pavilhão, então, fomos aprender a fazer urnas de chumbo. E pronto, tínhamos aquele senhor civil que nos ensinou a partir da chapa, e dali tínhamos um molde. A chapa era posta de cima desse molde, levava os cortes respectivos, e o essencial era aprender a soldar, porque, e adiantando já mais, as urnas feitas ali eram mandadas para todos os destacamentos, para as companhias de comando e serviço, para mais tarde recolherem os militares que viessem a falecer. Nós aprendemos a fazer isto, pronto. Mas eu nunca pensei
que viesse a fazer coisas dessas. Até que chegou o dia de embarque. Tudo pronto, fomos para Nova Lisboa, de Coluna, Nova Lisboa até Teixeira de Sousa, de comboio. Quando eu chego a Teixeira de Sousa, é que vi que realmente tinha entrado num ambiente de guerra. Era as paredes, tudo cheio já de sinais de balas. Ficámos ali no quartel. A malta, no fim de termos sido lá colocados, nessa de se calhar já não saímos, também fatigados, o comboio, aquilo era a carvão, era a lenha. Nem se podia ir à janela, porque as fagulhas eram muitas. No dia a seguir, nós maçaricos, chegámos ao café, só se via espingardas aqui para o chão. E assim, escarrai, mas café é este? Mas de onde é que a gente vem? Então é civil, está tudo armado. E nós militares vimos assim, de corpo feito. Nos dias a seguir, eu tinha uma FBP e nós do PAD nem tínhamos direito a G3, era uma FBP. Passámos também a levar as FBPs. Até que também... quer dizer que isto é muito conhecido, o ataque a Teixeira de Sousa. E chegámos, o ataque foi pelo Natal e nós chegámos a Teixeira de Sousa nos primeiros dias de janeiro. Portanto, logo 8 ou 15 dias depois do ataque a Teixeira de Sousa. As janelas, as varandas, estava tudo cheio de sacos de areia. Era o faroeste, digo assim, isto faz-me já lembrar os filmes de faroeste. Bem, nos outros dias já levava as nossas espingardas, como eu estava a dizer. Até que um dia, houve tiroteio e civis e militares a fugir tudo para dentro do quartel. E o quartel ainda ficava um bocadinho longe lá da povoação, mas ninguém se feriu, acho que até parece que foi um falso alarme. Até que tivemos que ir para o Casal. Fomos em Coluna. E eu com uma maçarica, um fato de vinha estrear, camuflado, com a minha RBP, coloquei no bolso aqui do camuflado uma granada de mão. Isto é um episódio que eu gosto de contar, porque as brafundas que ele veio a causar, esta granada de mão. Nas picadas, aquilo é mesmo... as viaturas passam e as árvores estão mesmo ali assim. E ao galho de uma árvore, eu ia olhar, parece que queria ver raio-x, os meus olhos fossem raio-x, porque entrassem para dentro da floresta, que era o primeiro contato que eu estava a ter, que eu nunca tinha feito exercícios militares com um atirador. Até não é que vem um galho e roubou-me a granada e cai cá para o chão. E eu automaticamente atiro-me para o chão a buscar a granada. Ora, aquela malta toda, aquilo já foi para ali, tudo sei. A granada é minha, pai, eu gritei. Foi a granada é minha, eu é que a deixei cair. Pronto. Eu disse, quero ver que já arranjei para aqui uma chatice. Mas não fui. Não houve nada que recompôs tudo, mas foi as coisas do maçarico, que é uma imprudência. A granada ia mal colocada e deu aqui. Até que foi-se de noite e dormimos no Marco 25. Eu depois, era já bastante noite, quis acomodar o meu pessoal e nisto, ouço lá dentro de uma caserna. As casernas era tudo feito em madeira, o telhados de zinco, e eu sou a voz que eu conheci. Eu dizia, eu conheço esta voz. E então fui ao contacto, era o Fernando Dias Cristóvão, tinha andado na escola industrial comigo. E nos abraçámos,
E então disse, então o que é que vais comer? Olha, só de combate com os outros. Ai, não vais, não. Este é o nosso primeiro encontro. E eu tenho que desenrascar aqui outra vez a bola. Mas disse, não vais comer, está a descansar. E lá me arranjou, já não sei o que, lá comemos. A partir dali ficámos amigos, pronto. E nós no outro dia de manhã lá seguimos, até que chegámos a Casão. Para espanto nosso, a instalações níqueis. Não tínhamos instalações. Tem onde é que agora, como é que é? Vem uma caminhonete com as tendas. Agora a montar tendas. Está bem. Lá montámos as tendas. Eu era forreado e dirigi-me aos outros. Havia camas vagas. E por curiosidade, estava lá uma cama em que me avisaram logo, naquela cama ninguém se deita. Então porquê? O indivíduo que está a deitar já de cá não sai vivo. Então, não. Ninguém chegar à cama dá-me água. Bem, e então dormíamos nas nossas tendas, que depois chovia e de manhã eram as botas, aquilo estava tudo cheio de água e tal. Bem, né? E então começámos a construir as nossas instalações. Eu, como era o homem dos pedreiros, dos carpinteiros, dos serralheiros e aquilo tudo, eu era um empreiteiro lá do sítio. Portanto, erguemos as nossas instalações, andamos um ano a construir, nunca preguei tanto prego na minha vida. E mais tarde, agora voltando às urnas, eu tive que meter na urna este Fernando Dias Cristóvão, que morreu em combate. Chegou-me às minhas mãos só com o calção, para não dizer intrusos. Eu peguei no meu fato, pedi aos outros militares para me ajudarem a vesti-lo. Só tinha um blusão. Vesti o blusão, gravata, as minhas divisas, colocámos-me na urna. Eu trabalhei até que pude. E quando não vi que estava em condições de trabalhar, fui dar uma volta ao quartel. E quando eu vi quando eu calculei que já não ouvia, cheguei lá ao pé do meu pessoal, pronto, ele já está dentro do caixote. Eu dei-lhes um abraço, agradeci-lhes. E no outro dia, eu nessa noite não dormi. No outro dia, os meus furiais, meus companheiros e os amigos dele, fui falar com o capelão e fizemos um funeral lá. Fizemos-lhe as cerimónias, as militares, cerimónias militares e as cerimónias civis, e o padre, tudo isso, o corpo presente, tudo isso. Com estes problemas todos, eu tive que ser internado um mês em psiquiatria, que me causou, e ainda hoje tenho estes graves problemas.
sempre a palavra. José Canilha Antunes, vai fazer 80 anos ao dia 19 de janeiro, residente em Praia, nascido em Penha Garcia, residente em Praias, sou natural aqui do Conselho, porque mudei para cá a residência, tenho aqui tudo em Vila Velha, mudei para cá logo a residência de pequenino, e é assim, sou aqui do Conselho, sou o mais antigo do Conselho de Vila Velha da Roda, o ex-combatente mais antigo do Conselho de Vila Velha da Roda. A seguir a mim é o Tisbão Lourenço. A seguir a mim. Venho todos os anos ao convívio e vou a Lisboa também. Este ano não fui porque a mulher estava um bocadinho doente, mas vou todos os anos ao convívio lá a Lisboa e aqui não falha ano nenhum aqui em Vila Velha. Em abril parti para a Índia no Revume. E vim em março, aí vim em setembro de 59, no Ninhaça para cá, para o canal. Demorei metade do tempo do que morava para lá. Para lá 36 dias e 36 noites em cima d'água. Sempre. Sem nunca parar. As camas eram camarotes feitos de madeira, nos porões, 3 e 4 em cima uns dos outros. E não víamos terra nenhuma, havia um que se lembrava de noite, vinha cá fora, dizia assim, está uma cidade tão bonita, levantava-se tudo, vinha cá fora, não havia nada, tornámos a ir lá para o buraco, e era assim, a volta de 3.000, que íamos lá, também não sei bem, mas era o que eles diziam aos oficiais para nós. A chegada foi quando chegamos a Velha Rua, ao fim de uma hora de lá chegarmos, fomos todos a beber umas cervejas frescas, mas um companheiro nos cedeu a qualquer maneira e faleceu com a cerveja fresca, porque o médico que foi assistido disse que tinha sido da cerveja fresca que ele levou. E porque ia cheio de calor, com certeza, ou estava gelada a cerveja, a gente não sabe. A temperatura lá era muito alta, lá era sempre calor, lá não havia tempo frio como aqui. Era sempre assim. Ia defender lá uma aldeia qualquer, era Ribandar, uma secção, 10 soldados, 2 cabos e um sargento, a montar a segurança daquilo. Foi quando ia partir lá o braço ao outro. Estava um turra lá a mexer na água onde a gente ia a água para boer e com uma fateixa fez-me aqui este golpe aqui neste braço e eu com a colunha da espingarda dele assim num braço e partiu o braço. E depois fui ao posto a dizer ao polícia indiano que estava lá, que estava com a gente, tinha feito. E ele foi lá até a ver quem era e disse, isto é um turno dos grandes que aqui anda. Fizeste bem lhe partir o braço. Aí foi assim. Eu fiquei costume porque vi com o braço partido. Mas também, ele também me fez, isto agora já não se conhece tanto, mas isto era daqui até aqui. Ainda se conhece aqui. Foi lá uma senhora, a gente ao perto de Ribandar, mudamos para Banastarim. E em Banastarim foi lá uma senhora já de idade, dos seus 70 ou 80 anos, também assim, que vinham lá 2 turras que queriam que ele desse tantas repias, tinha lá tantas 1000 repias. E fui lá dizer ao posto para a gente lá ir, e a gente fomos lá uma noite, mas íamos assim fardados, e conforme passámos lá para as barracas deles, diziam logo assim, boa noite senhor, conheciam a gente. E essa noite fomos fardados, eles não foram lá. À outra noite a mulher tornou lá a ir a dizer, e lá o tal polícia mascarou-me com uma cortiça e pôs-me uma tanga, como os indianos, assim, uma tanga vestida, e eu fui com a tanga mal ao sargento, também, o sargento também levava a tanga, e os 2 assim fardados, fizemos mostrar da porta, conforme eles entraram, um tumbo, apanhamos-lhe as armas, e depois foram entregues à polícia de lá. Depois daí não sei o que é que se passou. Já recebi estas medalhas, bom comportamento exemplar, cruz de guerra, e uma lá da polícia indiana, primeiro, isto dá 2 coisas, primeiro escalão é como que é o segundo escalão, isto é 2 campanhas, dá direito a 2 campanhas porque é tipo muito tempo, uma campanha dá direito a uma, e outra campanha dá direito a outra. E agora tenho aqui até esta carta que a senhora já viu, que é para ir lá ser condecorado. Está aqui a carta que vem do Porto. É para ir ser condecorado uma formatura que está aqui, se pode ver. Que o meu engenheiro também é da Farda,
e comecei a falar numa moto, assim, lá ir que é para uma formatura. Diz aqui que é para ter um convívio. E dizem-me a mim que tenho direito também a uma dor. 3 anos muito complicados, com troca de fogo, com uns tiros, que nunca foi ataques fortes, mas tínhamos assim uns turros que nos atacavam por lá volta e meia. Sempre a palavra. João Mendes, nascido em Vila Velha de Ródão, propriamente no Porto Tejo. Foi incorporado na Marinha em 1964, a 12 de março. Fiz 11 meses de instrução e fui mobilizado para a minha primeira comissão. A minha primeira comissão foi na Guiné, num destacamento de fuzileiros especiais. E cheguei à Guiné a 16 de agosto de 1965. Fiz aí 23 meses de comissão e logo no princípio da minha comissão, passado 11 dias de estar na Guiné, foi o meu primeiro contacto com o inimigo. No meu primeiro contacto com o inimigo, incorporado no destacamento de fuzileiros especiais número 3, e em conjunto com o destacamento número 8 de fuzileiros especiais, que era comandado pelo comandante Alpuim Calvão, tivemos as primeiras baixas. Nesse contacto com o inimigo tivemos um morto, tivemos um ferido. Depois, nos dias que seguiram, parece que os cuidados quando desembarcavam nunca eram os suficientes para que me sentisse à vontade no mar. Durante, se calhar, mais do que um mês, ou mais do que 2 meses, sentia medo quando desembarcava, porque tudo se me parecia com inimigos. Até os troncos das árvores, para mim, eram pessoas que estavam à minha espera. Mas isso foi ultrapassado. Foi ultrapassado e fiz a minha comissão de 23 meses na Guiné. Tivemos mais baixas, infelizmente. O grupo era composto por 75, entre mortos e feridos. Regressámos menos de 17, ao fim de 23 meses de missão. Fizemos operações em sítios em que necessitávamos de grande apoio para entrar lá. Posso citar o nome da Mata de Cafino, o Elossato, Samboiá, eram zonas, Cantanhês, eram zonas onde operar lá tinha que ser com cuidados redobrados, porque senão era quase certo que não voltávamos todos. Saindo da Guiné 11 de maio de 1967. Gozei as férias a que tinha direito naquela altura, que nos davam 6 dias de férias por cada 6 meses de campanha, e mais os 30 dias. Sei que gozei 50 e tal dias de férias depois de regressar da primeira comissão que foi feita na Guiné. Não tínhamos, regressávamos para as nossas famílias sem qualquer apoio psicológico. Sem qualquer apoio psicológico. Passado o gozo de férias, éramos reintegrados, isto no meu caso, que era do quadro, éramos reintegrados e procurados para integrar nova unidade. Fui contactado para integrar uma outra unidade de fuzileiros especiais e fui para o leste de Angola. Sei que passei o Equador no dia em que fiz 21 anos. No dia que fiz 21 anos, já ia a caminho de Angola para a segunda comissão.
Chegámos a Luanda, portanto, 2 dias depois de passar o Equador, portanto, 18 de agosto de 67. Aí, em Luanda, ficámos aquartelados na ilha de Luanda, na base naval de Luanda. E embarcarmos numa lancha de desembarque grande, que tinha como nome Alfãs, e fomos desembarcados no Lubite, onde embarcámos em seguida de comboio até Teixeira de Sousa. Quando passei a Teixeira de Sousa, ainda havia a memória do grande massacre que tinha havido em Teixeira de Sousa. Um massacre de uma tentativa do MPLA a fazer a ocupação do quartel, e então, aí nessa tentativa de ocupação do quartel, por acaso aconteceu quando uma lancha que se destinava ao Rizambeze estava posicionada na estação de Teixeira de Sousa, que ficava num alto, e com um canhão de 20 mm varreu a zona, e aí o MPLA teve muitas baixas. E talvez se não tivesse lá a lancha posicionada, se calhar eles faziam mesmo a ocupação do quartel Teixeira de Sousa. E quando eu aí passei, ainda existia a memória, porque ainda há pouco tempo isso tinha acontecido, que essa lancha que estava na estação de Teixeira de Sousa foi depois para nos dar apoio no Rio Zambeze, na minha comissão de 27 meses no Alto Zambeze, precisamente na Chilombo e Lumbala. A missão do Destacamento de Fuzileiros Especiais número 2, que era a minha nova unidade, ficou em princípio 2 meses na Lumbala para fazer a limpeza da zona e impedir a infiltração do MPLA em Angola, na zona da saliência de Kazombe, na fronteira de Angola com a Zâmbia. Depois de fazermos aí essa limpeza de zona, viemos para uma povoação que chamava, agora terá outro nome, que é o Chilombo, que também ficava na margem do Rio Zambeze. Nessa unidade que eu estive, tivemos vários mortos, e eu também fui ferido nessa unidade, precisamente na fronteira com a Zâmbia, mas já com o nosso posto no Chilombo. Fui ferido para lá já da fronteira em Portugal, entre Angola e a Zâmbia, e era uma zona de uma forte posição do MPLA, e não havia a possibilidade de fazer a minha evacuação. Posso dizer que fui ferido às 2 horas da tarde de um dia, e só pude ser evacuado no outro dia às 10 horas da manhã, que fui trazido em maca improvisada, mas era uma padiola da fronteira da Zâmbia, talvez já lá dentro da Zâmbia, até uma posição do Rio Zambeze onde chegasse uma lancha, porque as fortificações que o MPLA tinha nos morros do Caçombe não possibilitava a evacuação dos militares naquela zona. E então fui evacuado por uma lancha no Rio Zambeze, que foi trazido para a Lumbala, e da Lumbala é que fui evacuado numa DO, numa avioneta, para a cidade de Luz, que hoje tem outro nome, que não estou a ver. É a cidade de Luema hoje. Tive 4 dias na enfermaria do setor leste no Luz, e reconheceram os meus ferimentos, e aí viram que era melhor ser evacuado para Luanda. Passei 4 meses evacuado em Luanda, e passado 4 meses sem assistência psicológica, fui enviado novamente para o Destacamento de Fuzileiros Especiais número 2.
durante depois esta minha permanência, depois de ser recuperado, ainda tivemos mais mortos e mais feridos. Estou-me a lembrar de um ferido que estive com ele agora no dia 10 de junho, no dia dos combatentes, que continua bem, mas foi ferido com 14 tiros das armas do inimigo. Tivemos 2 mortos nessa emboscada e 3 feridos, bastante, em muito mau estado. Isto já foi em agosto de 1969 e tivemos mais os 3 meses a seguir a esta data fatídica, que depois regressámos a Portugal, a que nós chamávamos o PUT, pela a dimensão que tinha em relação à Angola. Nós chamávamos o PUT, regressei a Portugal em 30 de novembro de 1969. Quando fui para a Comissão em Angola, vinha de uma outra guerra em que nos obrigava a ter portanto, estar mais atento. A atenção que se tinha que ter na Guiné tinha que ser redobrada, porque logo que punhamos os pés em terra, nós ouvíamos tiros do inimigo. E eu em Angola nunca parece que não tomava bem aquilo a sério, porque era uma guerra diferente. Eles, se calhar, até seguiam nos nossos passos durante 15 dias e só quando viam que as forças tinham entrado numa rotina e já não se precaviam, não faziam caso da segurança, é que começávamos aqui debaixo de emboscadas. A minha unidade caiu debaixo de uma emboscada, onde fomos atacados com as armas que eles tinham. E o que me feriu foi uma granada que me caiu muito próximo, talvez a 2 palmos do meu pé direito, e que fiquei com os telhaços nos pés, no tronco, e que ainda hoje tenho vários no tronco. Não me sinto assim uma pessoa diminuída por ter sido ferido. Agora, psicologicamente, quando falo em algumas coisas, os meus sentimentos ainda bem não decidem. Sempre a palavra nação. O meu nome é José Mendes Henriques, sou casado, nasci em 28 de 11 de 45, entrei na vida militar no dia 24 de outubro de 66, mas em maio de 67 fui mobilizado para Angola. Estava na altura no batalhão de telegrafistas em Lisboa, entregar uma guia de marcha ao fim da noite para ir para Santa Margarida formar a companhia de Engenharia 1756, que ao fim de 3 meses, no dia 9 de agosto, embarcámos no Vera Cruz a caminho de Angola. Com uma paragem relativamente pequena de meio-dia em São Tomé, já próximo de Luanda. Chegado a Luanda, empanhamos um comboio de mercadorias para o Grafenil, 15 km de Luanda, onde tivemos 5 dias, onde toda a gente, todos os militares que saíam daqui, iam estar normalmente 1 semana ou 2 para se habituarem ao clima, para se mentalizarem das missões que iam ter. No fim de 5 dias, meteram-nos no MVL, que era uma coluna civil que ia reabastecer quase todos os quartéis, pelo menos para o norte. Nós não tínhamos grandes instruções de armas, porque a nossa companhia de engenharia era mais para trabalho. A nossa missão era fazer pontes, estradas, quartéis, portanto que os nossos oficiais eram todos engenheiros e até alguns sargentos também estavam já com o curso completo de engenharia. Acontece que estava tudo com medo e os mais velhos, ainda pior, estavam a assustar mais, porque íamos passar por uma zona das piores que tinha Angola, o norte de Angola, onde estavam as maiores matas. Nós passávamos dias praticamente sem ver o sol sob baixo das matas.
Acontece que lá embarcámos nas viaturas civis, caminho de passámos por Cachito, cruzamento de Ambris, fomos para Bela Vista. Estivemos na Bela Vista 8 meses, nós éramos 3 pelotões, um pelotão e a formação ficou na Bela Vista, o segundo foi para a zona de Zala, num Bangongo, que há muita rapaziada que conhece aquela zona, é das piores zonas de Tinhangola. Todos os dias havia porrada. O outro terceiro pelotão foi para o leste, também não era bom, mas não havia tanta porrada, o clima é que era pior. Entretanto, a fim de 8 meses, eu tive um problema de saúde, tive que ser evacuado de avião para Luanda com uma intoxicação por causa do tempo. Tive 15 dias no hospital de Luanda, ao fim desses 15 dias, a companhia regressou a Luanda, tinha sido alterado o programa para irmos fazer parte da Operação Nova Luz, que era nas margens do Dage, a partir da mata de café Maria Fernanda e Maria Manuela, que eram 2 matas de café enormes, que tinham cerca de 40 km cada uma delas. Foi uma operação que desde 61 não entrava lá tropa, era impossível porque eles estavam parte dos quartéis generais dos nós chamávamos turras. Concentrámos na Mata Maria Fernanda, estávamos junto à recolha do café, e arrancámos durante 5 dias, caminho das margens do Tejo, todos os dias, ao fim da tarde, ao fim da noite, ao fim do princípio da noite, as nossas máquinas abriam uma clareira enorme para colocar os obusos sem recuo, para ficar toda a noite a bombardear, para no dia seguinte continuarmos outra vez e era assim, foi assim durante 5 dias. Nesses 5 dias foi mal, mais o problema da fome. Nós já chegámos a comer arroz cozido com água, sem sal, sem azeite, só com bolacha de água e sal, já não havia outra coisa. Ao fim dos 5 dias, atingimos as margens do Dange, fizemos um acampamento, permanecemos ali cerca de 3 meses, junto ao rio. Era um espetáculo, era para pescar, mas nós estávamos com medo, o rio andava cheio de jacarés e faltamente se virar. Entretanto, na outra margem do rio, na margem esquerda, havia mata muito alta e nós, com medo, os comandantes da escolta pediram a nós, a engenharia, para cortar aquela mata com motosserras, mas não tínhamos acesso por causa do rio que era muito grande. Então chegou um dia um caminhão com um barco e nos passávamos 2 ou 3 2 ou 3 não, tínhamos que passar muito por causa das escoltas e tudo, cortar as matas aí a 50 metros para lá da margem do rio, para nós estarmos mais descansados durante a noite. Mas quase ninguém sabia manobrar o barco. E um dia mais vindo de Aveiro, aventurámos, começamos a passear o barco, rio abaixo, rio acima. O nosso comandante chegou lá, meus amigos venham cá, que é que os autorizou a andar aí? Tal, é aqui a fazer experiência com o barco. Então, logo à noite, vão ficar de guarda de castigo. Essa foi uma das experiências que eu tive num sítio daqueles. Toda a noite havia barulho, com bichos a passar, mas que era uma zona que havia. Nós encontramos naquela viagem 3 quartéis generais deles e um cemitério. Tinham os quartéis muito bem equipados, tinham as tamancas deles cobertas debaixo da copa das árvores, cobertas com capim que nem os aviões os detectavam, e tinham valas, um deles passavam das próprias camas para as valas para se abrigarem dos nossos tiros. Entretanto, ao fim de 3 meses e meio, sensivelmente, mudámos de acampamento mais para norte, para a parte nascente do rio. Ao segundo dia dessa operação, dia 28 de agosto de 68, nunca mais me esqueceu. Eu disse para ele, nosso comandante, hoje é o dia da festa da terra, pá, peço que não estou assim bem em mim, pá, isto já andamos aqui há tanto tempo, deixa lá para onde, já estamos lá. Quando acabei de dizer isto, começámos a ser bombardeados, para contar a sítio. Ele tinha deixado a arma dentro do carro, começamos a chorar,
eu puxei um braço para trás da bulldozer, que pronto, ficámos ali, começaram as balas a assobiar-nos por cima da cabeça. Entretanto, o comandante da escolta, também para prevenir para ninguém dar tiros, ninguém dar fogo, para já, para não gastarmos as munições que tínhamos, e segundo, para não identificarmos o local onde estava cada um, porque os primeiros tiros deles eram sempre certeiros, sempre, não falhavam. Entretanto, logo a fim de poucos, meia hora, apareceu um helicóptero para recolher o indivíduo que ia à frente com a metralhadora. Tinha levado um tiro nas costas e tinha caído morto. Ainda os vimos, eu não vi nenhum, os rapazes que íamos à frente viram-nos, a fugir com a arma em cima do ombro, a dar tiros para trás. Portanto, eles davam o primeiro e o segundo tiro, o primeiro e o segundo era certinho, os outros depois já eles fugiam com medo. Aí ao fim de 5 meses começámos uma ponte, depois aí uma ponte enorme, que era a ponte do Pire, também nessa realidade. Ao fim de 5 meses viemos para Luanda, temos lá um mês, fomos de novo ao ponto para Zenza do Itombo, que ficava mais perto de Luanda. Agora, eu vou ler aqui, vou dar aqui mais um episódio, que eu vou começar aqui um bocadinho mais cedo, porque assim, o Mesquita, coitado, foi o mais azarado. Ao limpar a sua arma, matou involuntariamente o colega do lado. Foi um rapaz aqui do fundão, que estava a limpar a arma, descuidou-se, o rapaz estava por cima, não limpou. Foi um ano para a prisão, deixou-nos acompanhar. Enquanto nós regressámos, ele teve que lá ficar. Nem todos regressámos, alguns optaram por lá ficar, desse a descolonização, tiveram que regressar. 26 meses já passados e não havia maneira, enfim chegou a Veracruz, com a passagem pela Madeira. Na volta ao Cais da Rocha e com grande ansiedade, tanta gente à nossa espera e com tanta saudade. Depois de matar as saudades, ainda fomos para a unidade para fazer os pódios e passar à disponibilidade. A nossa missão chegou ao fim e fomos muito unidos, por isso nos orgulhamos dos nossos deveres cumpridos. José Mendes Henriques. Sempre a palavra nação. Chamo-me Manuel Agostinho Moreira, sou natural de Azeveira, casei em Vila Velha de Ródão e aqui tive os meus filhos e aqui tenho a minha vida social toda. Agora, por respeito à minha ida para a tropa, fui com 18 anos, em janeiro de 1963, como voluntário. Tirei a recruta em Tancos, na BA3, na Força Aérea, onde tirei a especialidade de Polícia Aérea. Mais ou menos no mês de junho, fui para a Escola de Cabos, onde tirei a Escola de Cabos com um valor de 14,9 mais ou menos. Depois embarquei para o ultramar, depois ultramar em agosto de 1963. Em agosto de 1963 no Veracruz, fui num barco Veracruz para Luanda, onde estive 15 dias à espera de um avião, para esse avião levar-nos depois para Moçambique, onde fui colocado em Nampula, em agosto de 1963. E ali cheguei, e ali, aquilo para mim era tudo novo, era novo e muito jovem. Cá diziam uma coisa e quando a gente lá chegou era outra. Nem sequer sabemos o que é o mundo, e ali comecei a saber o que era um bocadinho o mundo. Depois de estar ali mais ou menos um mês, fui então colocado em Moeda, mas nessa altura ainda não havia guerra, não havia nada em agosto de 1963. Depois fui uma vez lá acima e depois vim para baixo para Nampula, onde estava colocado. A gente fazia missões em Moeda, em Nacala e em Vila Cabral. A gente ia e vinha, pronto, estava um mês em Moeda ou Vila Cabral, depois vinha outra vez para
para Nampula, onde nós estávamos colocados, onde era a base, que era era onde base 5, que era como se chamava. No primeiro ano que esteve ali nunca havia terrorismo, pronto, era em Moçambique. Então fui depois colocado outra vez, mais uma missão a Moeda em 1964 e estava eu em Moeda quando rebentou o terrorismo em Moçambique. Pronto, com pouca força e então nesse ano fui e vim, pronto, só havia feridos e às vezes mortos, mas nós como estávamos, só apercebíamos dos mortos e de tudo que havia, porque eram todos evacuados para Moeda, naquela zona de Moeda, e alguns feridos e demais tinham que ser evacuados ou para Nampula, ou para a Beira, ou para Lourenço Marques, os feridos, porque ali em Moeda não havia medicina para se poder, pronto, para as tratar. A missão da Polícia Aérea e pronto, na Força Aérea era esta. Nós éramos os defensores do aeródromo de base, ou das bases, onde, para elas não serem atacadas, porque se elas fossem atacadas, nós éramos os primeiros a termos que ir dentro das camaradas e irmos defender a base naquilo, os aeródromos que estavam no teatro de guerra, onde havia o terrorismo. Ora, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos armas, cá tínhamos armas, onde tínhamos, eu até era atirador de uma antiaérea, porque estávamos ali perto do Tanganica e até tínhamos medo que houvesse algum avião que viesse do Tanganica e viesse ali a atacar o aeródromo, e por isso eu era atirador de uma antiaérea. Tínhamos MGs e pronto. Tínhamos MGs e tínhamos a nossa arma que era a FPP. A nossa missão era essa. E se houvesse um pedido para nós irmos a qualquer lado, nós tínhamos que ir mesmo. Porque, agora me vou lembrar, uma vez caiu, por exemplo, se caísse um avião, uma avionete, por acaso eu estive lá, nós é que íamos para lá guardar aquela avionete. Porque antes de começar o terrorismo em Moeda, houve uma DO, uma avionete, uma DO que caiu em Moeda, no meio do mato. E então o alferes que estava a comandar o aeródromo nomeou-me a mim e mais 3 soldados, que era cabo, mais 3 praças, pronto, para irmos para lá toda a noite a guardar a DO, o avião. E então, quando o alferes veio falar comigo, a primeira coisa que ele disse que não ia. Porque tinha medo. Pronto, ia para o meio do mato, aquilo era mato e que era tudo mais, porque tinha medo, não é? Eu tinha medo para lá ir. E ele ameaçou-me logo, dava-me uma porrada e me mandava-me para Nampula para ir para a prisão. Pronto, foi isso. Porque o indivíduo no meio do mato, no meio de coisa, tem medo. Lá fomos nós com uma MG, tínhamos umas granadas, e lá fomos lá toda a noite, uma noite inteira ali mesmo com medo. De manhã lá nos foram buscar, pronto, aquilo foi um alívio para nós. É isto. Então em 1965, quando eu tive fiquei um bocado sensibilizado nessa altura, houve uma coluna do exército que passou ao pé de nós. Eles geralmente, quando iam a fazer reconhecimentos, despediam-se sempre da gente, passavam ali ao pé da pista, ali onde nós estávamos, e eles dizíamos adeus, e nós, boa viagem, tudo corre bem. Mas nessa altura, não me lembro o dia, pronto, foi em 65, os rapazes despediram-se da gente, e quando chegaram ao fundo da pista de Moeda, a gente ouviu tiros. Ouvimos tiros e tudo mais, e dissemos-nos, pronto, olha, já caíram numa emboscada, de certeza absoluta. Bem dito, bem certo, que essa emboscada foi forte. E eles passaram com os pneumógrafos, um bocado só sabia os pneumógrafos a correr, alguns que ficaram bons, a correr para o centro médico de Moeda, com eles todos feridos e mortos, e mais o alferes.
o Alferes, que nessa altura estava a comandar lá o aeródromo em Moeda, fomos lá ver aquilo, e aquilo era, para mim, pronto, era sangue por todo lado e tudo mais. Foi onde eu senti mesmo a guerra, foi nessa altura. Mas nós ali onde nós estávamos, quando estávamos em Moeda, sentíamos sempre o que se passava, porque era ali que passavam todos os feridos, era dali que eles eram evacuados, ou para Nampula, ou para a Beira, ou para Lourenço Marques. Eles tinham que ser mesmo evacuados para esses sítios. E assim fiz uma data de missões, também fiz missões em Vila Cabral, também fui para Anacala, e em janeiro de 1967, num avião, embarco num avião num DC-6, e entrei no aeroporto da Portela. Lá estava muito calor, quando cá cheguei estava frio, e depois fiz o spot, e foi assim um bocado da minha passagem pelo ultramar, pela guerra. Sempre a palavra nação. Chamo-me Jorge Manuel Rodrigues Cardoso, nasci em Vila Velha de Ródão a 24 de 2 de 50. Assentei praça no Regimento de Infantaria 7 em Leiria a 12 de janeiro de 1971. Depois transitei para o Porto, para a especialidade, depois vim para Abrantes e me fui mobilizado, transitei para Santa Margarida, embarquei para Angola a 14 de dezembro de 1971. A viagem para lá foi de barco no Vera Cruz, 9 dias e 10 noites, embarcámos aqui às 8 da noite, chegámos às 4 da manhã a Luanda, do dia 23. Para cá foi de avião, embarcámos lá às 9 da manhã, chegámos aqui às 17 horas. Com 28 meses de mato. Eu falei para lá com 21 anos, vim lá com 24. Em Angola, quando chegávamos a Luanda, era uma cidade linda, com praia, desenho de praia e outras coisas. Não tínhamos a imagem do que era a guerra. Um mês depois, seguimos para o norte de Angola, para Zala, 45 km acima de Namongongo, onde permaneci 14 meses. Depois fomos para a zona dos Diamantes, para o distrito de Malães, para a fronteira do Zaire. Depois o batalhão a que eu pertencia, fomos para a intervenção, fomos para o leste, para a fronteira da Zâmbia. Cenas, houve boas imagens, mais as más que as boas. O meu batismo de fogo foi no dia em que fiz 22 anos, de 23 para 24 de fevereiro. Íamos fazer uma operação, tivemos uma emboscada, temos um indivíduo ferido, e o enfermeiro deu o berro, depois ficámos 7 homens, agora 5 operacionais e 2. O enfermeiro, que devia estar a tratar do outro, tinha dado o berro. Por isso, nessa noite foi uma noite daquelas para esquecer. Tive uma cegada com o Ferrel, que ficou a comandar aquilo, quando nasceu o sol, queria ir lá para um buraco que lá estava, e eu não quis, mais 2 ou 3. Quando cheguei ao quartel, fui chamado ao capitão. O capitão deu-me razão, mas aquilo era top. Umas sérias. A minha companhia acabou por ter 6 mortos e 4 homens sem pés. Coisas boas. Luanda, tinha lá a família, uma prima, ainda me levou lá uns sítios bonitos de Luanda. Depois juntámos lá 3 ou 4 cá de Vila Velha. Depois foi onde eu passei a ser uma pessoa revoltada contra este país. Foi um país tão rico e as crianças vinham ao arame farpado onde a gente estávamos acampados buscar os restos da nossa comida para comer. Havia o que há hoje, a Luanda rica e a Luanda pobre. Hoje está na mesma. Mas antes eram os brancos que eram os donos da Luanda rica. Hoje são os pretos que são os donos da Luanda rica, e depois tem a Luanda pobre, que é os pobres de Luanda, que naquela altura tinha 500 mil habitantes, hoje tem uns 6 milhões. Chega ao Cacoaco, chega lá acima a Viana, mas os senhores do dinheiro continuam a viver lá. E não vamos alongar mais a conversa, porque se fosse a perguntar mais isto e mais aquilo,
havia outras respostas. Sempre a palavra nação. Ora, eu sou José Gaspar Godinho, nasci a 9 de 3 de 1939 e assentei para a 5 Cavalaria 8. Mais tarde passei para a base aérea número 5 Ponta de Al, onde me manti até junho de 1961. Lá tive vários serviços, mas era sempre o meu serviço era na Esquadra 52. Fazíamos vários serviços acompanhados dos cabos especialistas. Em maio de 1961, mais propriamente no dia 10, fomos chamados à Secretaria para irmos a uma excursão. Essa excursão foi a Fátima, sem sabermos o que é que se iria passar. Estamos lá dia 12 e dia 13 de maio. Quando lá viemos, retomámos o nosso serviço habitual. Ao fim de 8 dias, fomos chamados novamente à Secretaria para nos dar a informação que a gente tinha aqui para o Tongos para tirarmos um pequeno curso para irmos para Angola. Esse dito curso não chegou a quase a tempo nenhum, porque nós já tínhamos um certo tempo de tropa e andar a fazer ginástica e crosses, nós não nos aguentámos. Como o tenente era tenente paraquedista, resolveu nessa altura comunicar ao chefe de Estado que era melhor enviar-nos já para Luanda o mais depressa possível. Nessa altura, o Salazar, como era lá o secretário de Estado, já nessa altura ele andava aflito com vários acontecimentos que estavam a passar na altura, e a frase dele foi sempre a mesma: para Angola e o mais depressa possível. E então, logo ao fim de pouco tempo, nós fomos, nomeámos para o fim de 48 horas, embarcarmos para a base, para Lisboa, para irmos para Angola. Só tivemos pouco tempo para nos irmos despedir da família. Logo no fim de maio, tivemos que embarcar para Luanda. Fomos de avião, fizemos escala na Guiné e depois chegámos a Luanda, que tinha esses dados, mas agora presentemente não tem. E é onde estivemos, num pavilhão, em Luanda, junto à estrada que vai para Catete. Ficava lá a maternidade e o quartel dos bombeiros. Estivemos lá 12 dias para tomarmos as vacinas e sermos preparados para as doenças tropicais que lá havia, principalmente o paludismo. Nós éramos à volta de 100 homens que ali estávamos. Uns foram para Negais, outros para o Topo e outros para Maquela. Eu tive a sorte de ficar em Luanda. Estive lá 14 meses. O nosso serviço era fazer a guarda à base aérea, ao posto emissor, ao quartel da Força Aérea e a esse dito hangar que ficava lá junto à estrada de Catete. E claro, enquanto a gente esteve em Luanda, praticamente nós, a Força Aérea, nem nos dávamos a perceber do que era a guerra em Angola. Mas aconteceu lá um acidente aéreo, que esse acidente aéreo foi uma grande desgraça, porque todos os ocupantes morreram. Dizia nessa altura que esse avião foi da metrópole com oficiais todos superiores e que não quiseram ir num avião português. Forem aos Açores e tomarem um avião que era americano. Talvez por ser mais luxuoso, não sei. E nem se sabe porque é que o avião caiu. Se o avião iria armadilhado, se foi atingido, se foi acidente. Só que é que morreram todos os ocupantes. Principalmente falavam que eram 14 da metrópole e um que era o chefe-geral
que estava a representar lá as tropas em Luanda. Foram todos. E nós, como polícia e todos, um pelotão de cada um das forças militarizadas, esteve no largo do cemitério em Luanda a prestar homenagem às urnas que ficaram lá no cemitério, a aguardar embarque para vir para a metrópole. Depois nós continuamos a nossa vida e mais tarde, em junho de 62, houve uma notícia, primeiro cá dos nossos comandantes, em que, se eu for dizer, e digo, muita gente que calhar diz que não é verdade, mas é verdade. Nós ouvimos o Rádio Moscovo e o BBC de Londres, que eram as notícias à meia-noite. E nesses dois noticiários recebemos a notícia que os polícias estavam em Luanda, teriam que ir substituir os outros polícias que estavam em Negais, Toto e Maquela. E assim foi. Primeiro saíram os que foram para o Negais, querem mais. Depois foi para o Toto, fui eu e os outros companheiros. Depois os Negais. O que é certo é que nós que íamos para o Toto, apanhámos um susto. Ao fim de 10 minutos de irmos no ar, o trem da Tazar já abriu. Se a viagem durava 40 minutos, a gente aí ficou assustado. Mas claro, os cabos especialistas resolveram o problema e chegámos bem ao Toto. Nós éramos à volta de 40, se calhar nem 40 éramos. E havia ali um serviço muito esquisito, em que nós estávamos ali poucas pessoas e ficávamos da povoação do Toto à volta de 4 km. E aquele serviço a gente não sabia o que estava a passar e nós tínhamos receio de o fazer. Como, por exemplo, quando chegava um avião de noite, a gente tinha que eletrificar a pista. Eletrificar a pista com umas botijas e pegar um candeeiro, não é? E ninguém queria ir fazer aquilo, o oficial que lá estava, que era um alfeste, tinha que nomear as pessoas para irmos lá. E quando o avião chegava, descarregava e ia embora, nós tínhamos que ficar ao cimo da pista para depois fazermos a recolha dos candeeiros. Nós tínhamos medo de o fazer, porque éramos poucos e a nossa arma era uma arma fraca, que era a FBP. Bom, mas aquilo depois continuou e houve lá uma notícia de uma certa ordem que a gente ficou admirado. E qual era essa notícia? A dizer que a polícia aérea não tivesse medo de estar ali porque ninguém nos fazia mal. E era verdade. Era verdade que houve uma notícia a dizer assim: não temos medo porque a nós ninguém nos faz mal. É preciso andar fardado e bem identificado. O capacete de farda sempre apoiado, ou o jipe apoiado, ninguém nos fazia mal. E nós chegámos admirados porquê, que tínhamos que saber porquê. E viemos a saber, mas não podíamos dizer, porque isso era muito secreto. E qual é esse transporte em que depois chegava aos pretos, era transportado de Luanda para o Toto, e do Toto depois para um tipo particular. E qual é esse produto? É um produto que os pretos não conseguiam produzir no mato. Se vocês, calhar muitos não sabem qual é, mas eu vou-vos a dizer, é o sal. E então o sal era transportado no Noratlas, depois era ir lá um particular a buscar aquilo e depois de noite ia a distribuir. Como eles eram servidos com esse produto através da Força Aérea, nós andámos à vontade. E isto foi-se passando onde passaram 8 meses. Ao fim dos 8 meses, nós vamos para Negais, fomos para Negais. Então, todos estavam a Negais, foram para o Toto e para Maquela e nós regressámos a Negais. Ao fim de 2 meses estamos no Negais, acontecemos outra. Qual foi? Foi os soldados que estavam no Toto, foram nomeados outra vez para ir de um gajo ao Toto a pé, a acompanhar 2 máquinas para arranjar a pista. Um deles também fui eu. Bom, aconteceu que eu não vos posso dizer quando a gente passou, só vos posso dizer que a gente passámos a Carmona e depois com direito ao Toto e dormimos numa povoação que estava já desabitada, que se chama Nova Caipamba. Nós não dormimos nada, porque a gente, claro, ia sempre com medo. Mas
nós íamos com aquela confiança das notícias do BBC de Londres e do coisa, que já tínhamos ouvido dizer que ia uma coluna a acompanhar 2 máquinas a todo. Amiga, a gente ia já e nunca tivemos problema nenhum. É por isso que eu digo que aquilo que eu estou a dizer era verdade. E quando foi, tivemos um susto bastante de certa ordem, foi a passagem do relógio. Como a gente pensou em que companhias e pelotões completos eram atacados naquela zona, e nós passámos sem problema algum. Só que depois, da parte norte do rio, havia lá uma secagem de peixe, onde a gente esteve parado a tomar conhecimento como aqueles faziam aquilo e essa coisa toda. A partir daí, fomos a direitos ao toque, bom, era na mesma uns certos quilómetros, a gente nunca marcou os quilómetros, que é certo e bem verdade, a gente não sofreu ataque nenhum. Portanto, vejam que isto, já naquela altura, havia um certo jogo de interesse para alguns, porque eu nunca me dei com essas coisas, que embora fosse bom para mim. Mas vem-me ver pessoas em acidentes, como minas e outras coisas más, e ataques, ao passar por certas matas e isso tudo, que isto era um crime de certa ordem. Para mim era crime. E o que eu tenho a dizer ainda foi o seguinte: nós acabamos a nossa missão num gás. Depois viemos embora para Luanda, estivemos lá 2 ou 3 dias e apanhámos o nosso transporte para Lisboa. Fomos num barco que era o Kwanza. O Kwanza, que era já um navio dos que fez já poucas viagens para Luanda, para Lisboa. Mas nós chegámos cá. Só que, à chegada a Lisboa, nós fomos mal recebidos. Porque, naquela altura, portanto, em 63 não é como é agora. Agora há outros meios de transporte. Naquela altura não havia nada e pouca gente lá havia à espera. Embora viessem malta da Força Aérea, do Exército e civis, cabo-verdianos e tudo. Depois viemos no comboio, fomos a tirar a guia de transporte de comboio para a base número 5, para entregar as coisas que tínhamos e a receber a guia para depois ir para a aldeia. Pronto, fomos para a aldeia, tudo muito bem. Mais tarde, que eu falava-se muito nos ex-combatentes, mas os combatentes nessa altura não tiveram apoio nenhum. Para mim, os combatentes foram classificados em 3 classes. A primeira classe é aqueles que conseguirem continuar a tropa, não é? A segunda classe é aqueles que foram para a função pública e a terceira classe é aqueles que ficaram sem nada. Foi, por exemplo, o meu caso. Tive que aprender a arranjar um emprego, porque eu já tinha umas certas luzes de quando estive no gás e essas coisas todas, e no todo parte elétrica, e fui para a empresa Hidroelétrica do Alentejo, para Nisa, e depois vim para Vila Velha, em 1966. A palavra nação que os chefes trazem e usam para esconder a razão, a sua vontade, aquela verdade. Para eles aquele inverno será sempre o mesmo inferno que ninguém poderá esquecer. Ter que matar